Você acha que seria interessante para a carreira buscar novos ares? Mesmo sabendo que a torcida do Flamengo vai ficar meio brava comigo, eu acho que ele tem que sair. Pensando exclusivamente na continuidade da carreira dele, ele não vai ter muito espaço. O Gabigol é o titular, o Rogério poucas vezes colocou 2 centroavantes juntos, a não ser em uma ou outra ocasião que você precisa buscar o resultado com o jogo já em andamento, e o Muniz é a terceira opção, e todas as vezes que ele foi chamado em campo, ele deu uma resposta muito positiva. O Flamengo é o único time deste brasileiro que tem 3 camisas 9 de altíssimo nível. Muniz, Gabigol e Pedro. Então, a única coisa que eu gostaria, pensando exclusivamente nessa evolução que ele tem apresentado, é que ele deixasse um pouquinho o dinheiro de lado, que é importante e é direito do atleta pesar esse aspecto financeiro, mas ir para um centro mais forte significa continuar evoluindo. Ir para uma Europa, mesmo que para um time não tão grande como o Atlético de Madrid, mas jogar em nível alto de enfrentamento, de intensidade, vai fazer com que ele possa crescer cada vez mais dentro da carreira dele. Pensar só no dinheiro, ir para o mundo árabe ou ir para a China, vai fazer com que ele consiga a estabilidade financeira, e ele tem todo o direito de pensar dessa forma, mas aquele ganho técnico, aquela evolução que ele tem demonstrado vai dar uma estacionada. E aí você vai perder um tempo precioso numa carreira curta, que é a que o jogador tem. Pensando pelo lado do clube, né, Rafa? Para um jogador que é o terceiro reserva, você conseguir fazer um bom dinheiro com ele, caso consiga chegar a essas cifras aí de 8 milhões de euros, seria importante e não causaria tanto impacto no time, pelo menos de maneira imediata. Talvez no futuro sim. Mas hoje não, né? É que ele deu... os valores aumentaram exatamente porque ele deu a resposta quando foi colocado à prova, né? Porque a verdade é que ali atrás, mesmo os 5 milhões de euros, para quem não tinha sido testado nesse nível, né, no profissional, faziam sentido. Concordo com o Caio com relação a direcionamento de carreira, porque ele tem potencial para mais, ele tem potencial para evolução, mas ainda assim, com relação aos valores, 8 milhões de euros é uma ótima venda, porque ele ainda foi... Ele é muito bom jogador e tem potencial, mas ele tem um histórico, né? Ele tem se você for pegar lá, o número de partidas dele em alto nível no futebol brasileiro é pequeno. Numericamente falando só da quantidade. Ele poderia dar uma resposta muito maior se tivesse mais espaço, mas naturalmente não terá, a partir do momento que todo mundo tiver à disposição. Então faz sentido pensar na negociação. E se fosse por esse valor, eu acho que está dentro do padrão para alguém que teve um retrospecto tão curto, né, dentro do futebol profissional. Felipe Schmidt, muito obrigado pelas informações do Flamengo. Tem algo para fechar a conta aí, passar a régua ou não? Só para contextualizar aí essa discussão da escolha do Muniz, tem esse dilema mesmo. O Al-Nassr, lá dos Emirados Árabes, ele ofereceu, para vocês terem uma ideia, o dobro do que o Atlético de Madrid ofereceu para o Muniz. O Muniz, os representantes do Muniz, eles chegaram ao princípio de acordo com os 2 clubes. O Al-Nassr ofereceu o dobro do Atlético de Madrid, só que o Atlético de Madrid ele era mais do agrado justamente por causa desse projeto esportivo de jogar na Europa, ter espaço. Como era o Genk também era um clube que oferecia essa possibilidade de experiência na Europa e depois pular para um centro maior. A gente lembra que o próprio Genk, ele vendeu o Wesley, que é um centroavante pro Aston Villa da Inglaterra, por mais de 40 milhões de euros na época. Então fazia sentido também esse projeto esportivo para o Muniz, só que o Genk ofereceu muito pouco, um salário muito baixo para o Muniz, o Muniz acabou não aceitando. Então tem toda essa balança aí que ele tem que colocar, porque de um lado tem um projeto esportivo mais atraente, do outro tem muito dinheiro. Tem que pensar bem aí no futuro da carreira. Obrigado, Felipe. Abraço. A única questão vocês não concordam um com o outro, mas o raciocínio de um e de outro ficou claro aqui. E eu vou seguir, vou passar a palavra pro... vocês só não concordam, mas o pessoal em casa gostou, eu gostei. Legenda. Vou passar a Eles palavra... discordaram, legenda. Eu ia opinar, mas eu queria atrapalhar, viu, Dani? Exatamente. Achei que a discussão tava boa. Você vai falar de outra coisa aqui, ó. Sim, senhora. Outra coisa mais ou menos, porque eu sei de um lugar...
Eu sei de um lugar onde o pessoal não tá, assim, extremamente triste do Gabigol não ter ido tão bem na seleção, não. Chama Flamengo esse lugar. Porque o que tem de gente que fica ali secando a seleção pra voltar logo, porque a situação no Flamengo são 3 derrotas ali em 5 jogos. O Pedro ontem falou aqui, né, que são 3 derrotas. Tem o Bragantino, tem um clássico e tal, Birner. Agora, pra amenizar a situação, tem o retorno de quem já saiu da Copa América. 63 quilos de alcatra limpinha voltando, hein? O Arrascaeta, com o Uruguai eliminado, tá voltando. A situação do Rogério, a gente sabe, é de pressão. E aí tem a questão também do Gabigol, do Everton Ribeiro, a partir da semana que vem, né? Depois da final, também vão estar de volta. Vamos focar um pouco mais no Arrascaeta pra gente começar a falar desse Flamengo, Birner. Quanto que é a solução esse retorno, né? Se é que você enxerga que um jogador, mesmo sendo Arrascaeta, é solução para alguma coisa. O Flamengo, ele tem dificuldades para evoluir coletivamente. Eu não acho o coletivo do Flamengo ruim, mas eu também não tenho como aplaudir. Eu acho que ele é razoável, né, e que poderia render mais. Dentro desse coletivo, a gente vê alguns jogadores que fazem a diferença mais vezes, porque são tecnicamente melhores. Aquele jogador que acerta o chute de fora da área, uma assistência mais complicada, num drible abre a defesa adversária. O Arrascaeta é um desses jogadores. Não tem no elenco do Flamengo, que estava disputando o Campeonato Brasileiro, entre os jogadores que poderiam substituí-lo, alguém do mesmo nível. O Vitinho, mesmo vindo jogar um pouco mais por dentro, não é esse jogador, né? O Arrascaeta facilita também para mim o trabalho do Bruno Henrique, né? Principalmente quando o Arrascaeta joga da esquerda para dentro, o Bruno pode se movimentar, e aí eu acho que tem um entendimento muito interessante entre eles. O que o Zé Elias falava sobre o Neymar, que os adversários se preocupam em marcar o Neymar, e isso torna um pouco menos complicada a vida dos outros jogadores, porque às vezes se dobra a marcação no Neymar, abrindo a mão de marcação em um ou outro atleta. Isso acontece quando o Arrascaeta está em campo, porque a marcação na frente da área é muito mais difícil para o adversário. O Flamengo, que gosta de ter a bola no campo de frente, com o Arrascaeta em campo, tem mais chances de achar a jogada de gol. Então ele é um senhor reforço. Se voltar bem, é um senhor reforço. É um jogador do padrão do Flamengo hoje, insubstituível. Agora tem uma outra questão, né, Calçade? Quero te ouvir, vou ouvir os meninos também. Tô dando um tempo só para eles respirarem ali. Não, mas tá o Calçade... Não, tô brincando, eu sei que vocês são de boa. O Zé disse que toma chá de camomila, hein? Ele toma chazinho de erva doce à noite. Imagina se ele tomasse cachaça. Não, é que eu tenho... até por incrível que pareça, eu não acostumei ainda a falar com o fone. Porque o que acontece? Quando a gente coloca o fone, eu escuto só a minha voz e fica entupido. Parece mas é ruim mesmo. Sabe, é ruim. Então a impressão que dá é que eu estou falando muito alto. E eu não me escuto, é por isso. Anota, fã de esporte, quando a gente voltar pro estúdio, o Zé Elias e o Pedro Ilvo só vão concordar. O problema é o home office, entendeu? Vocês aqui não entenderam direito. É culpa do fone, Dani. Isso aí é você que tá prometendo. Vou discordar. Isso aí é você que tá prometendo. Tiver que discordar, não tem problema. Mas não, mas olha aqui. Tem esse lado ruim do home office, né? Isso que o Zé Elias não sabe, anota